Olá, estamos de volta depois de muitos dias sem vídeos e aproveitando aqui um vídeo breve sobre exercícios e respostas, né? Então, nós temos aqui um exercício no estilo que vínhamos fazendo, né, com essa memória de brinquedo, né, essa representação. Aqui cresceu um pouco mais, né? A pilha ficou um pouco maior. O interessante desse exercício é que ele não mostra o código, ele já mostra a memória apenas, tá? E só com isso dá para resolver. Eu sei que alguém pode ter sentido falta do código e até reconstruído, né? Não é impossível reconstruir um, algo equivalente em termos de código-fonte. Bom, mas temos aqui o heap, um trecho do heap, e a pilha. A pilha é a área estática está aqui, né? Esta figura, essa situação tem uma figura equivalente ilustrada aqui. Então nós temos a alocação estática e as funções que vão sendo chamadas, invocadas, main, delta, me e psi. Houve alguns erros aqui no desenho, dois erros. Este deveria ter sido isso, mas não foi. Este aqui, este ponteiro veio para cá e esse aqui ficou como um nulo, tá? Bom, então a questão pede os ambientes de referenciamento. Isso aqui não é erro, eu vou comentar depois. Os ambientes de referenciamento. Então, o ambiente de referenciamento dinâmico. Então, vamos na pilha, avançando o encadeamento dos ancestrais dinâmicos, né, que é este primeiro ponteiro aqui, este primeiro aqui, este primeiro aqui, este primeiro aqui. Então, vamos colecionando variáveis. De início, locais são S e Z, lá no psi. Avançando, nós vamos ter R e M, o M do Mi. Avançando aqui para o delta, nós vamos ter Q1, Q2, Q3 e esse W, o W do delta. Avançando para o main, nós vamos ter P1 e P2. M não entra porque já existe um M. E avançando ainda mais, chegamos no final W e Z que não entram, pois já existe um W e já existe um Z. Então, este é o ambiente de referenciamento dinâmico. O ambiente de referenciamento estático segue o encadeamento dos ancestrais estáticos. Então, S e Z locais. Avançamos para o set 2 aqui, que é o próprio Mi. E temos R e o M do Mi. E aqui vamos para 87, quer dizer, já vamos para o ambiente global, o escopo global. E lá nós temos o WZ globais. E aí encerra. É bem menor esse ambiente de referenciamento. Bom, o que mais de interessante tem aqui? Qual o problema de dangling pointer? P1 aponta para essa área do heap e isso deve ser passado como parâmetro para que Q2 também aponte. Tá? Então, o que pode acontecer? Q2 pode dar um free e P1 não vai saber isso. Então, P1 se torna um dangling pointer, um ponteiro para ninguém, né? Um ponteiro solto solto no ar. Né? Muito bem, pede-se também que a função psi terminem e aí haja uma coleta de lixo por mark sweep. Tá? Então a pilha vai retrair, vai voltar aqui para o delta e vai acontecer uma coleta de lixo. Então vamos lá. P1 aponta 15, a gente marca o 15 e 16. Marcando o 15 e 16. 16 aponta para o 12, a gente marca o 12. Muito bem, P2 aponta para o 10. Tem esses dois, são dois, né? O 10 e o 11 faz parte da structure aqui. Marca também. Que mais que tem ponteiros aqui em delta? Q1 vai para o 20, marca o 20 e o 21, porque eles são uma struct só. E o 12, que já estava marcado.
15 a gente já marcou. E o 13. Aí o 13 é o 13 e o 14, mais ninguém. Ele aponta para nulo. Muito bem, essa foi a etapa de marcação. Marcamos todos os ponteiros na pilha, ponteiros para o heap, né? E aí a segunda etapa consiste em manter alocados apenas quem foi marcado. Então esses demais saem. Bom, aqui uma questão do mesmo assunto, mas no estilo do livro, tá? No estilo dos livros aí, dos livros texto. Então, escopamento estático, ele dá 4 pontos do programa, 1, 2, 3, 4, e ele pede os ambientes nos 4 pontos. Cada ponto tem um ambiente, cada ponto tem uma resposta. Bom, então, como é escopamento estático, nós vamos simplesmente aqui, nesta faixa aqui, sub 1, marcar x e y, este x, este y de sub 1. Aqui no sub 3, que é entre este e este, antes do begin aqui, né, a gente marca um x, que é o x do sub 3. E que outras variáveis nós temos? Só o x aqui da main. Então, esse x da main, ó, ele está visível. Por exemplo, aqui nas outras procedures internas de sub 2, ele está visível aqui na sub 2, o código da sub 2 que é aqui, né? E neste código também. Então, isso tudo está valendo. Muito bem, agora a gente sai marcando. Quem que é visível aqui? X do sub 1, Y do sub 1. Quem é visível em 2? O X do sub 3. Quem é visível aqui no código da sub 2, né? Esse é o código da sub 2, é o bloco da sub 2, que é esse ponto 3. Nós vamos ter só esse x do main. E aqui no próprio main, só o x da main também. Então o escopamento estático é direto, né? Basta olhar o código-fonte. Mas, para responder o escopamento dinâmico, é preciso dar a história. E ele dá a história aqui. Main chama sub 1, sub 1 chama sub 2, sub 2 chama sub 3. Tá? Então, vamos desenhar um esquema simplificado da pilha e vamos, como a gente está acostumado a fazer, crescer desse jeito, né? Bom, primeiro é main, que tem seu x. Então, que ponto é esse? É o ponto 4. O ambiente é o x da main. E aí chama sub 1. Sub 1 entra na pilha com x e com y, fazendo sombra, né, para aquele x da main. Então, este é o ponto 1 lá no código. Então, aqui, para o ponto 1, dinâmico é x da sub 1, y da sub 1. Não dá para enxergar o x da main. Aí, sub 1 chama sub 2. Sub 2 não tem variáveis, tá? Então, ela vai continuar vendo x de sub 1 e y da sub 1, né? Porque ela não tem variável nenhuma, vai para o ancestral dinâmico, que é esse sub 1. Tá? E aqui vem o x de sub 1 e y da sub 1, pronto, tá? E sub 2 chama sub 3, que tem o seu x. Então, é um x local. Então, esse é o ponto 2 agora. O ponto anterior era o ponto 3, né? Que é o código, é o bloco da sub 2. E agora nós chamamos sub 3 e fica então x da sub 3 e o y da sub 1. Ele está visível aqui, por escopamento dinâmico. Tá? Ele está valendo ali, com essa ordem de chamada. Então, por que numa linguagem de coleta de lixo aquele problema de dangling pointer não aconteceria? Porque você é proibido de fazer free. Você é proibido de fazer free. Só quem faz o free é a coleta de lixo. Então não haveria como um ponteiro ficar apontando para alguém que outro liberou. Muito bem. Não haveria liberação porque, como há dois ponteiros, e um terminou, mas o outro segura, tá? Então não teria free. Não haveria free porque há um ponteiro enfim.
Aqui nós temos um exercício que eu quero mostrar a resposta, que é um exercício simples de verificação de sentenças e gramáticas, né? Então, temos a gramática, uma gramática para datas. Então, os símbolos não terminais, data, ano, mês, dia, separador e dígito. E os terminais, a barra, o hífen e os 10 algarismos. Nós temos que formar uma data, né? O nosso símbolo inicial é uma data, e temos as produções. Veja que nós temos dia, mês e ano com separadores, mês, dia e ano como separador, tá? Bom, e temos também ano, mês e dia. Nós temos 3 possibilidades. O dia pode ser dígito, dígito, o mês dígito, dígito. Aqui é bem restrito, né? Enquanto para a data a gente tem aqui escolhas, opções, no mais é tudo muito direcionado. Exceto o ano, que pode ser com 2 ou 4 dígitos. Muito bem, nós temos 2 separadores e os dígitos. Bom, o primeiro caminho é responder por derivação. Ou seja, você já tem as regras na cabeça, tem mais ou menos um caminho. Aqui a gente está fazendo por tentativa e erro, né? São gramáticas muito pequenas. Existem métodos para isso, a gente não viu, tentativa e erro mesmo. Então, aqui eu simplifiquei, né? Dia, mês e ano. Substituí primeiro o dia por 2 dígitos. Aí cada dígito eu já botei aqui os terminais 03. Aí fui para o separador, ter o terminal a barra. Aí troquei o mês por 2 dígitos e aí pus os terminais 02, o separador a barra, o ano 4 dígitos e aí os terminais, né? E aí consegui, né? Eu poderia ter feito por mês de ano, tá? Eu poderia ter feito por mês de ano. Poderia ter feito por ano, mês e dia? Não, porque 2021 não ia configurar 2021 não ia configurar um dia, porque o dia tem que ter 4 dígitos. Então ela tem duas resoluções, tá? Aqui eu só desenhei uma, aí eu resolvi desenhar a árvore. Vejam que aqui eu botei, essa é a forma que eu gosto mais de fazer. Aí eu coloco os símbolos não terminais, eu coloco uma linha para cada um, claro que eu errei aqui, eu tive que botar depois. É compreensível errar, mas a intenção sempre é colocar aqui, ó, 5 saídas, porque a gramática tem 5. Esse símbolo não terminal no lado, quando ele está do lado esquerdo, no lado direito ele tem 5 partes. Este símbolo não terminal, quando ele está no lado esquerdo, no lado direito ele tem 2 partes. Esse tem 4. Eu gosto de botar as 4 aqui, eu gosto de botar todas as ramificações, tá? Bom, então aqui está exibida a árvore de derivação. Tem outra possível que seria aqui M e aqui D. Então é ambígua essa gramática, ela permite mais de uma forma. Aqui nós temos o outro exemplo, 02, 03, 21, que eu não vou mostrar a derivação. Aqui ela responde sim, essa sentença faz parte da gramática, mas aqui a ambiguidade é tripla. Poderia ter sido mês de ano e poderia ter sido ano, mês e dia. Né? Seria aqui no caso 21 de fevereiro de... 21 de março de 2002, sei lá. Aqui tem uma tripla interpretação. Aqui nós vamos ter um exercício similar, mas aproveitando aqui os enunciados que valem a pena. Quem é mais rápido, um interpretador ou um compilador? É uma pergunta mal formulada. Por quê? Porque o interpretador executa, o compilador não executa. Então, comparar maçãs com abacaxis, né? Coisas diferentes. O que você poderia melhorar é o que é
mais rápido? O interpretador ou um código compilado para o hardware, né? O hardware executando o código compilado. Que o hardware sim é da mesma categoria que o interpretador, é um ambiente de execução. Mas voltando aqui para esta gramática, vamos ver a gramática primeiro. Ela é uma gramática de horários, ela é bem diversificada, né? Ela aceita... Bom, aqui nós temos, na verdade, duas grandes ramificações. Horas, terminal 2 pontos, minutos e turno, ou horas, terminal H, minutos, terminal min. Então, hora pode ser um dígito ou dois, minuto é bem rígido, 2 dígitos. Tem aqui o turno AMPM, né? E os símbolos terminais são H, min, 2 pontos, AMPM e os dígitos. Muito bem. Então vamos para uma resposta. Bom, fazendo a derivação, eu já estou enxergando onde eu quero chegar, né? É claro, é uma derivação direcionada, é tentativa e erro, mas eu já estou antecipando, eu, ser humano, né, todo poderoso, que já processo muita coisa em paralelo, mas se fosse para fazer um algoritmo, né, aí existem os métodos, mas enfim. Aqui o horário é substituído por uma regra com 4 partes. A hora, o terminal H, o minuto, o terminal min. E aí eu vou trocando, se não terminal H por um dígito só, porque eu já estou enxergando, que aí vai ser o 8 terminal. Beleza, passo para o próximo, que é o M, que eu troco. Aí não tem escolha, né? Aqui não tem que pensar, a única possibilidade é 2 dígitos, e aí eu ponho os terminais 8 horas e 30 minutos. Essa sentença faz parte da gramática, da linguagem, né? Faz parte da linguagem gerada ou definida pela gramática. Vamos ser bem precisos. E aqui eu faço uma representação, dado que essa árvore é bem pequena, uma representação que eu gosto muito, que reflete talvez as minhas intuições, a minha intuição de que algo que é pendurado e algo onde se pendura, né? Então toda a produção para mim ela tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, tá? O lado esquerdo e o lado direito. Tudo no lado esquerdo é uma argola onde eu vou pendurar. Eu vou pendurar em algum lugar. E tudo no lado direito são ganchos que permitem pendurar alguém, tá? Então eu começo com o símbolo terminal, que é lá é um aro preso no teto, o símbolo, desculpe, inicial, né? O símbolo, toda gramática tem um símbolo inicial, ou mais de um símbolo inicial. Então nós temos aqui esse símbolo inicial, que é o horário. Então eu consegui pendurar essa peça que tem 1 hora, que, né, eu vou poder pendurar aqui alguém. Aí, já lá nas folhas, né, o terminal H, o terminal min, e aqui entre o H e o min, eu vou pendurar alguém do tipo minuto. Bom, e aí vocês já entenderam, eu vou usando as regras de produção, que são sempre esses ganchos, né? Essas peças que tem um gancho em cima e os aros embaixo, tá? Ou seja, do lado esquerdo é alguém que é pendurado e do lado direito são lugares para se pendurar, né? Eu gosto dessa intuição. Eu acho que quando eu vejo isso aqui, subliminarmente minhas intuições articulam com minha forma de, desde criança lá, de brincar com móveis, né? Existe uma conexão cognitiva aí, tá? Bom, aqui nós temos a mesma coisa para o outro exemplo, 29, 2.30m. Vou fazendo as substituições da derivação e dá certo. E aqui é uma pegadinha, né? Porque essa questão é uma pegadinha, eu vi que alguns caíram nessa pegadinha. É o problema do ser humano, né? O ser humano vê muito mais do que as regras dizem.
O ser humano está enxergando hora, ele está enxergando validade, e isso não está nestas regras. Você pode fazer um outro conjunto de produções que embutem na sintaxe essas regras, essas limitações, né? Isso é possível fazer, ou pelo menos fazer melhor, né? Fazer mais próximo. Por exemplo, a gente tem como proibir aqui no primeiro dígito de 3 para cima, né? E aqui na hora de 7 para cima. Dá para fazer uma gramática para isso. Mas essa gramática não restringe, portanto é válido. Tá? E aqui a mesma ideia, só que sem os ganchos desenhados, tá? E sem os símbolos terminais como figura geométrica, foi algo que eu fiz com uma simplificação disso aqui. Muito bem, então estamos retomando em primeira marcha para novos assuntos e logo estaremos de volta. Até lá.